Sou a professora Silvânia, acho que todo mundo já me conhece, né? Já entrou lá na plataforma, pessoal de Caracaraí, onde eu estive recentemente, e futuramente, pessoalmente, se Deus quiser, nos povos de Cajari e São Luís. Então, pessoal, eu estou aqui hoje para mostrar o laboratório de anatomia para vocês. Vocês devem ter entrado lá na sala de anatomia, da disciplina de anatomia, e devem ter visto que tem um fórum lá, e nesse fórum a pergunta é: o que fazer para suprir a necessidade do laboratório de anatomia num curso de ensino à distância? Então, uma das ferramentas é justamente essa que a gente está propondo hoje, né? Que é mostrar para vocês uma aula, está sendo meio que improvisado, uma vez que nós não temos alunos aqui hoje, mas mostrar uma aula de anatomia em loco, quando ela é feita dentro do laboratório de anatomia. Então, esse aqui é o nosso laboratório. Nós temos o laboratório da UFAM, nós temos 3 salas iguais a essa, onde são ministradas as aulas práticas. Além dessas 3 salas, nós temos um ossário, que está aqui atrás, né? Então, vocês conseguem ver aí, esse ossário é um compartimento, é uma sala onde nós guardamos os ossos. Esses ossos, eles são, na sua grande maioria, ossos humanos, né? Preparados, esqueletizados, como a gente chama, e também temos alguns ossos sintéticos. Eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco a diferença entre um osso sintético e um osso humano preparado para o estudo de anatomia. Bom, vocês vão perceber que eu estou devidamente paramentada, com a minha touca, o meu jaleco, né, e o meu sapato fechado. Então, no laboratório de anatomia, isso é fundamental. Então, para que você entre no laboratório de anatomia, você tem que estar devidamente paramentado com os seus EPIs, que é equipamentos de proteção individual. Esses equipamentos nos protegem do ambiente. Então, nós estamos num ambiente onde nós temos coisas biológicas, né, materiais biológicos oriundos da espécie humana, e esses materiais biológicos podem nos causar algumas doenças. Então, sobretudo os fungos, né? Nós temos aqui muitos problemas com fungos. Nós vivemos numa região bastante úmida, né, muito quente e úmida, que é bem propícia para o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, esses equipamentos nos protegem desses micro-organismos. Além disso, nós temos o formol, que a gente já conversou anteriormente sobre ele. Então, quanto mais partes do seu corpo estiverem cobertas, mais protegido você vai estar. Vocês vão perceber que eu estou sem máscara e sem luvas. Então, sem máscaras, porque hoje nós não estamos lidando com formol aqui. A sala em que a gente tem contato com o formol é a sala das peças molhadas, né? As peças que estão imersas no formol, que não é o objetivo da aula de hoje. O objetivo da aula de hoje é com ossos humanos e sintéticos, e esses ossos humanos, eles foram devidamente preparados, né? Eles foram passados por um processo que a gente chama de maceração, onde todo o tecido mole é retirado e sobra somente a parte mineral, a parte óssea. Essa parte óssea é passada por inúmeras lavagens, e além dessas lavagens é passada por um processo também de verniz. Então é passada uma camada de verniz em cima desses ossos, o que nos protege, né, de eventuais micro-organismos que possam estar nesses ossos humanos. Okay? Então, normalmente os ossos a gente manipula sem luva. Todo o restante de material molhado, que são conservados em formol, a gente precisa estar com luvas. Okay? A falta da máscara também, porque hoje esses vapores de formol não estão aqui no ambiente, então a gente não tem necessidade de usar máscara. Tá bom? Então, a gente precisa começar a ver o sistema esquelético, que é o primeiro assunto da nossa unidade 1. Né? Já tem até atividade avaliativa sobre isso. Bom, o esqueleto humano, como vocês viram na aula, ele é formado por ossos, né? Esses ossos, eles têm várias formas. Como a gente já havia falado, a anatomia é o estudo da forma, né? Então, essas formas, o osso ele pode ser longo. Eu vou passar aqui um pouquinho. Então, eu tenho aqui um exemplar de osso longo, né? Que é uma tíbia. Vou botar na posição anatômica. Então, isso aqui é um osso longo.
Eu tenho o osso alongado, que é isso aqui, um modelo de osso alongado. Osso alongado, isso aqui é uma costela. Então, por que esse é alongado e o outro é longo? Porque os ossos longos, ele tem uma característica que só eles têm, que eu vou mostrar para você. Vou dar a volta aqui. Então, os ossos longos, eles têm essa característica aqui. Gostaria que você consegue dar um foco. Então, essa característica dos ossos longos é que ele tem uma cavidade. Então, eu fiz um corte transversal nesse osso e apareceu para mim uma área delimitando um canal, que a gente chama de canal medular. Esse canal medular é onde fica a medula óssea. Tá? Então, todos os ossos, independente se eles são longos, curtos, planos, pneumáticos, todos eles têm medula óssea. Estou chamando a atenção da medula óssea porque nós temos a medula espinhal, que é outra medula que nós vamos estudar mais lá para frente no sistema nervoso. Então, por favor, não confundam medula óssea, que está no osso, com a medula espinhal, aquela que está lá na nossa coluna vertebral. São coisas completamente diferentes, tá bom? Por isso que eu chamo a atenção de vocês, para que vocês comecem a falar de forma mais científica, de forma mais acadêmica. Então, não posso falar só medula. Quem fala só medula são os leigos. Nós vamos falar medula óssea, quando estivermos referindo a medula dos ossos, e medula espinal ou espinhal, eu posso falar das duas formas, quando estiver me referindo à coluna vertebral, ao órgão que fica dentro da coluna vertebral, ok? Então, os ossos longos, ele tem esse compartimento para armazenar a medula óssea amarela, aquela medula óssea que não foi utilizada pelo nosso corpo e que fica armazenada nesse canal como gordura, tá? Então, se você já tomou uma sopa de mocotó, né? Aquela sopa que o pessoal toma de manhã, quando passou a noite lá na casa das primas, né? Não sei como vocês chamam aí, como é que é o nome daquela casa lá de diversão. E aí, no dia seguinte, você precisa ir trabalhar, precisa ir, né, fazer as suas aulas lá no computador e não está conseguindo, né? Está sem energia. Então, o que você faz? Toma uma sopa de mocotó, lá dentro tem um osso parecido com esse daqui e dentro tem uma substância gelatinosa, que é a medula óssea amarela, gordura. Por isso que você suga aquela medula óssea amarela, aquela gelatina e fica cheio de energia, já pronto para a próxima farra. Por quê? Porque é a sua reserva de energia. Só os ossos longos têm esse compartimento para armazenar essa medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, que está presente em todos os ossos, ela está mais concentrada nos ossos esponjosos. Vou pegar aqui um modelo de osso esponjoso. Então, se você observar nessa peça aqui, você vai perceber que em torno do canal medular eu tenho uma substância óssea esponjosa, tá? Eu vou virar aqui para a gente ver melhor essa parte esponjosa. Então, nessa parte esponjosa é onde eu tenho uma concentração de medula óssea vermelha. E o que é medula óssea vermelha? Que está presente em todos os ossos, mas está mais concentrada naquela parte esponjosa dos ossos longos, dos ossos planos, dos ossos curtos, dos ossos pneumáticos, enfim, de todos os ossos. Essa medula óssea vermelha é onde estão concentradas as minhas células sanguíneas, aquelas células progenitoras que vão se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Então é o nosso local de origem de todas as outras células. Daí, essa medula óssea ser tão importante. Aí eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre transplante de medula óssea. Por que algumas pessoas necessitam de um transplante de medula óssea? O que eu, uma pessoa saudável, posso fazer para ajudar uma pessoa que precisa de um transplante
medula óssea. Como que eu vou doar essa medula se eu me prontificar em ser um doador de medula óssea? Então, lembrar que nosso estado, eu não sei se o estado de Roraima tem um centro de captação de medula óssea, mas o estado do Amazonas tem. Então, eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre isso, porque vocês serão questionados sobre isso. Isso é uma coisa que gera muita dúvida entre a população. A pessoa fala, eu quero ser doador, mas eu tenho medo de ficar paraplégico. Por que tem esse mito? Porque é um mito. Ninguém, absolutamente ninguém que doa medula óssea pode ficar paraplégico, tá? Então, eu gostaria que vocês se informassem sobre isso. Por que isso não é possível? Para que você seja um multiplicador de informação, de conhecimento, para que pessoas possam ser beneficiadas com o seu conhecimento, tá bom? A gente vai deixar isso para a gente discutir posteriormente, mas eu gostaria que vocês entrassem no chat, a gente pode conversar sobre isso lá na sala, tá bom? Bom, então, já sabendo que eu tenho osso longo, deixa eu ver se eu tenho um modelo de osso curto. Então, vou mostrar um osso curto aqui. Deixa eu passar devagar. Então, aqui no pé eu tenho um modelo de osso curto. Esse osso aqui é um osso do pé e ele é um modelo de osso curto, ok? Nós temos ossos curtos nas mãos também, temos ossos curtos nas mãos e nos pés. Temos ossos irregulares, por exemplo, uma vértebra. Alguns autores consideram como osso curto e outros autores consideram como osso irregular, porque ele tem essa parte mais projetada posteriormente. Temos ossos, outro modelo de osso irregular é uma mandíbula, tá? E temos ossos planos, que são os ossos da calota craniana. Então, essa parte aqui do crânio é chamada de calota craniana. Não quero ninguém chamando isso aqui de tampa na cabeça, tá? Então, peguei um crânio humano, fiz um corte transversal nesse crânio e aqui eu tenho, então, um osso, uma calota craniana composta de 4 ossos planos, tá? Alguém passou uma caneta aqui para delimitar melhor, mas isso aqui não existe na prática, tá? Então, à medida que os ossos vão envelhecendo, a marca, né, o ponto de união entre esses ossos, ele vai desaparecendo. De tal forma que quando a gente fica bem velhinho, quando a gente chega na senilidade, lá por volta dos 70 anos, esses ossos estão totalmente fundidos, ok? Então, só para comparar, um osso plano, né, uma calota craniana formada por ossos planos de um adulto com a calota craniana de um feto, tá? Então, essa calota craniana aqui é de um feto a termo, que a gente chama, ou seja, um feto que tinha provavelmente 8 a 9 meses de gestação, porque ele já está todo formadinho, mas ele tem um espaço aberto aqui. Tá vendo que tem um espaço? Não foi ninguém que fez esse buraquinho aqui não, tá? Isso aqui existe realmente. É um espaço que está entre os ossos. Então eu tenho 3 ossos aqui com um espaço no meio. Esse espaço nós vamos chamar de fontanela. Fontanela ou fontículo. Vocês têm isso na aula de vocês. Fontanela nada mais é do que o espaço que fica entre os ossos do crânio de um feto e de um bebê até por volta de 2 anos. Isso é uma pergunta muito constante também. Até quando o bebê tem moleira, né? Só que eu não quero que vocês chamem mais de moleira. Vocês só vão chamar de fontanela ou fontículo. E eu vou perguntar isso de vocês. Então comece a treinar. Repita comigo. Fontanela ou fontículo. Moleira nunca mais, tá? Só quem pode chamar de moleira é o pessoal lá da sua casa, né? Mas você, né, profissional de nível superior, que faz a disciplina de anatomia, só vai chamar de fontanela ou fontículo, tá bom? Então, para que serve essa fontanela ou fontículo? Por que o cara lá de cima, porque eu tenho intimidade com ele, né? Mais conhecido como criador,
ele resolveu colocar essa fontanela nos bebês, né? Antes do nascimento, e que se prolonga até um pouquinho depois do nascimento. Não tem só essa daqui, tá? Na verdade tem essa que é anterior, tem uma outra que é posterior e tem mais duas laterais, tá? Vou mostrar aqui o esqueleto, um quase esqueleto de um feto. Não sei a idade desse feto, mas ele é mais jovem do que o que eu mostrei anteriormente, porque as fontanelas ainda estão bem grandes, né? E o crânio, os ossos do crânio ainda não estão totalmente unidos, tá? Então eu tenho fontanela lateral, e vocês vão perceber que o osso do feto, ele é oco, tá? Quando eu bato assim, parece uma casquinha de ovo, bem frágilzinha. Daí as mães, as pessoas que cuidam dos bebês, falarem assim: cuidado com a fontanela do menino, não pode pegar na cabeça, porque tem a moleira, né? Eu falei fontanela, mas o pessoal fala moleira. Então, mas eu só vou falar a fontanela daqui pra frente, tá bom? Cuidado com a fontanela do menino. Por que tem que tomar cuidado? Porque realmente, se eu apertar aqui, eu já estou dentro do encéfalo da criança, tá? Tanto é que eu consigo medir a pulsação sanguínea dos vasos que estão nutrindo o encéfalo por esse espaço aqui. Então é realmente uma área muito frágil. E ela continua até por volta dos 2 anos, onde esses ossos vão começar a se fundir, e aí essa fontanela, então, ou essas fontanelas desaparecem. Sendo que essa anterior é a maior e é a que demora mais tempo, né? Fica mais ou menos naquele lugarzinho do nosso crânio, onde as meninas e até os rapazes que têm cabelo grande colocam a tiara. Aonde a tiara encosta, encaixa, é ali que tem bem no meio assim, uma fontanela. Fica exatamente no centro do crânio. E aí, para que serve, né? Mudei de assunto. Eu estava falando lá do criador que inventou esse negócio de ter essa fontanela. Por quê? Porque o encéfalo precisa se desenvolver. Então, esses crânios, esses ossos, se eles estivessem totalmente fundidos desde o período gestacional, o encéfalo não teria para onde expandir, visto que o osso é uma coisa rígida, né? Sólida, né? Então, esse espaço permite esse desenvolvimento do encéfalo. Mas, anteriormente a esse desenvolvimento, essas fontanelas, elas estão ali para permitir que o crânio diminua seu diâmetro, seu perímetro, para passar pelo canal do parto. Mais para frente a gente vai falar sobre esse tal canal do parto. Então a gente vai perceber que o crânio, ele é compatível com o canal do parto, porque a natureza quis assim, mas nem sempre isso é 100%. E a gente vai aprender isso ao longo da disciplina, que aquilo que é natural, que é normal, e quando eu falo normal entre aspas, quer dizer que o que não é dentro daquelas medidas da normalidade, não quer dizer que é anormal, quer dizer que tem uma variação anatômica, tá? Porque a anormal é outra coisa, é uma coisa que prejudica a função. Enfim, para que esse crânio, né, passe pelo canal do parto, no momento do parto, ele precisa diminuir o seu perímetro, né, para que a mãe, a parturiente, consiga parir esse feto. E aí, esses espaços, eles permitem que os ossos se juntem e até se cavalguem uns sobre os outros. E aí o bebê então passa. Professora, e se o bebê não passar pelo canal do parto e nascer de cesariana? Não vai precisar fazer isso. Mas, como eu disse para vocês, a fontanela não serve só para isso, né? Para diminuir o perímetro do crânio. Serve também para permitir o desenvolvimento. Então, a diferença entre um bebê, um crânio, né, de um bebê que nasceu de parto normal e outro que nasceu de cesariana é que um nasce com a cabeça um pouquinho amassada e o outro não. Mas não quer dizer que o sujeito vai ficar com a cabeça amassada. Lembra que eu falei que o crânio do feto, ele parece uma casquinha de ovo, então ele se molda. E não é só o crânio do feto, né? Os ossos, de uma maneira geral, eles têm essa capacidade de se moldarem de acordo com a necessidade. Então, a partir do momento
momento que o bebê nasce, a mãe ou quem cuida lá do bebê, pega o bebê e vai dar banho no bebê, tá bom? Então eu vou fazer uma mímica aqui, vou usar o microfone como se o microfone fosse o bebê, porque a aula de anatomia não é só para aprender anatomia, é para aprender outras coisas, inclusive dar banho no bebê recém-nascido. Alguém aí já deu banho no bebê recém-nascido? É uma dificuldade, né? Então vamos lá. Você pega, agora vai ficar sem som, vou fazer só a mímica, tá? Perceberam a minha mímica? Então, peguei o bebê, segurei a cabeça com a palma da minha mão, né, do esquerda, para quem é canhoto, nós não vamos mais chamar canhoto, porque canhoto não é chamado de canhoto, é chamado de destro para quem escreve com a mão direita, né, que é o meu caso. E sinistro quem escreve com a mão esquerda, quem usa mais a mão esquerda. Então, se tem algum canhoto aí, você não é canhoto, você é sinistro, tá? Então, já que eu sou destra, eu vou colocar o bebê na mão esquerda, vou com a mão direita, que é a minha mão mais habilidosa, eu vou pegar o shampoo, botar o shampoo na mão, voltar o shampoo, colocar em pé, sem derramar o shampoo. Isso tem que ter habilidade para fazer isso. E depois vou ensaboar a cabeça do bebê, fazendo movimentos circulares. Toda mãe, mesmo aquelas que nunca estudaram anatomia, fazem assim, porque a mãe ensinou, que a avó ensinou, que a bisavó ensinou, e assim sucessivamente. É uma coisa instintiva. Mas o fato de você fazer movimento circular, você está moldando a cabeça do bebê, moldando aquele crânio que está meio amassado, tá bom? Então, à medida que você vai fazendo isso e vai mudando o bebê de posição, esse crânio vai ficando no formato que deveria. Nem sempre, né? Tá certo que a gente tem alguns adultos aí com a cabeça meio estranha, né? Com o crânio meio estranho. Mas isso aí é uma variação anatômica que não faz nenhum problema, nenhum mal para a função. Ok? Bom, então já sabemos o que é uma fontanela. Vamos dividir então esse esqueleto. Então o esqueleto, eu vou pegar o osso sintético, só para vocês não se assustarem, né? Então nós temos aqui um crânio sintético com aquele corte transversal que eu havia falado para vocês, né? Então isso aqui é um crânio sintético. Então eu tenho uma vista superior, uma vista inferior, uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista posterior. Então vocês vão ver lá naquele atlas que eu coloquei lá na sala, né, o atlas Nether digital, que as imagens do atlas, elas são por vista. Então está escrito no rodapé ou na parte superior, vista superior, vista inferior, vista lateral, vista frontal, vista posterior. É como eu estou olhando para aquela imagem, tá bom? Então é bom vocês perceberem isso, porque vocês vão ver a diferença entre cada vista dessa, tá bom? Então, eu tenho um crânio sintético, tenho aqui um crânio humano, tá? Então eu tenho um crânio humano e tenho outro crânio humano. Coloquei esses dois que são bem diferentes um do outro para a gente começar a perceber o quão é importante estudar anatomia ao vivo, né? Ao vivo em cores que eu chamo, com peças humanas, porque é muito comum nós ouvirmos de pessoas, até mesmo pessoas da área de anatomia falando: para que usar peças humanas se a gente pode usar o sintético, pode usar a imagem 3D, pode usar, enfim, pode usar uma série de recursos. A necessidade de se estudar o corpo humano está nesse exemplar aqui. Então vocês têm 3 crânios, 2 humanos e um sintético, e os 3 são diferentes, para vocês observarem a riqueza que é o corpo humano, que por mais que você estude anatomia, que você conheça a forma de cada parte dele, ainda assim nós somos seres individuais. Cada um de nós tem a sua característica própria. Até gêmeos idênticos têm diferenças anatômicas.
Tanto é que esse não tem. Mas o que eu quero que vocês observem a diferença entre esses dois esse sujeito aqui é um sujeito que a gente pode classificá-lo como longilíneo. Esse sujeito aqui nós podemos classificá-lo como um sujeito brevilíneo, só pelo crânio, sem observar outras partes do esqueleto. Observando o corpo como um todo e até no vivo, você consegue separar essas três classificações de pessoas. Pessoas brevilíneas, que sou eu e a maioria de vocês, visto que regionalmente falando, nós temos uma grande quantidade de pessoas brevilíneas. Temos os mediolíneos, que antigamente chamavam de normolíneo. De novo, eu não gosto dessa expressão normolíneo, porque significa que dá a impressão de que só quem tem 1,70 m é normal, quem tem 1,50 m um pouquinho não é normal, tá? Então a gente chama de mediolíneos, ou seja, pessoas com estatura mediana. E tem as pessoas longilíneas, que têm acima de 1,70 m. Então, no geral, numa classificação bem generalizada, nós temos indivíduos com menos de 1,60 m, brevilíneos. Indivíduos que têm entre 1,60 m e 1,70 m para mulheres e 1,75 m para homens, indivíduos mediolíneos. E acima de 1,75 m, indivíduos longilíneos. Então, esse sujeito aqui é um indivíduo longilíneo. E por que eu sei isso? Por causa do tamanho do crânio, né? Dessa distância longitudinal do crânio, tá? E a gente vê que essa pessoa aqui tem essa face mais estreita. Fora isso, nós temos inúmeras outras classificações, tanto de face, quanto de altura, quanto de constituição física. E aí você vai ver aquelas pessoas que comem enlouquecidamente e não engorda. Aí você fala, esse é magro de ruim. Não, ele é magro e pode comer o que ele quiser, porque ele é um indivíduo que tem características longilíneas, né? Ou características mesomorfas, né? É um indivíduo que naturalmente ele não tem tendência a engordar. Tem aqueles indivíduos que a gente chama de endomorfo, que só de pensar no sanduíche ele já engordou 10 quilos. E tem aquele indivíduo que não é gordo e nem é magro, é um indivíduo médio, né? Mediomorfo, ou seja, aquele que não é gordo e nem é magro, não tem problemas com alimentação, nem com muito, nem com pouco. Então você vai ter essas três características. É importante que você conheça essas características, porque tem muitas pessoas que sofrem com isso, porque tem uma característica endomorfa, é brevilíneo, ele tem essa tendência a ter esse corpo mais quadrado, né, mais cheinho, e porque quer ser um indivíduo longilíneo. Isso não vai acontecer. Então a gente precisa conhecer a anatomia e a fisiologia do nosso corpo para que a gente consiga se aceitar o nosso corpo como a natureza o fez. Lógico que respeitando, né, a fisiologia e respeitando o nosso corpo como um todo. Fazer com o nosso corpo aquilo que o Criador gostaria que nós fizéssemos. Então eu não posso exagerar. Eu costumo dizer que tudo em excesso faz mal, até água. Até água em excesso faz mal. Então eu tenho que dar energia para o meu corpo, dar combustível para o meu corpo através da alimentação, mas o suficiente para que ele funcione adequadamente, sem exagero, tá? Mesmo que eu seja um indivíduo longilíneo, que não tem tendência a engordar, eu não posso comer além da conta, não posso comer um monte de porcaria, porque eu estou contaminando, né? Eu estou estragando aquilo que me foi dado para que o meu corpo funcionasse perfeitamente, tá bom? Bom, então, eu vou dividir o esqueleto agora, porque faz parte da atividade avaliativa de vocês. Infelizmente, eu não tenho um esqueleto montado aqui no laboratório, até porque nós estamos em recesso, e aí estou sem os meus ajudantes aqui para ver essa questão do esqueleto inteiro. Mas vocês têm isso lá no Atlas de vocês e até no caderno digital. Então, eu divido o esqueleto em esqueleto axial
axial, que é esse eixo do corpo. Ax quer dizer eixo do corpo. Então, o que forma o esqueleto axial? O crânio, o tórax e a coluna vertebral. Isso é o meu eixo. E tem o esqueleto apendicular, que é formado pelos membros, os membros superiores e os membros inferiores. Apendicular porque ele está anexado, ele está grudado nesse esqueleto axial. E eu tenho ossos de conexão. Então eu tenho a escápula e a clavícula, que são os meus dois ossos de conexão, que conectam o esqueleto axial, os membros superiores, o esqueleto apendicular, que são os membros superiores, ao esqueleto axial, que é o eixo do corpo. Então, meus ossos de conexão superior é escápula, eu posso tocar nela, e clavícula, né? Que forma aquelas famosas saboneteiras, ok? Então, são meus ossos de conexão. E no esqueleto inferior, né, nos membros inferiores, meus ossos de conexão são os ossos da pelve. Vocês conseguem ver aqui os ossos da pelve, tá? Aqui são os ossos que conectam o esqueleto, os membros inferiores ao esqueleto axial, ok? Então, antes de passarmos para individualizar cada parte desse esqueleto, eu quero chamar a atenção de vocês novamente para o crânio desses dois indivíduos aqui. Então, o que vocês vão perceber? Que aqui está faltando a mandíbula. Vou já mostrar uma mandíbula para vocês. Então, eu tenho maxila e está faltando a mandíbula, né? Esse espaço aqui eu vou chamar de órbita, que são os espaços onde ficam alojados os globos oculares. E aí, aqui é a cavidade nasal, ok? Esse indivíduo aqui é um indivíduo que perdeu todos os dentes, infelizmente, né? E esse indivíduo aqui é um indivíduo que manteve os dentes, pelo menos os anteriores. Mais para frente a gente vai voltar a falar desses dentes. Por hora eu quero só que você observe que esses ossos, eles têm uma fisiologia própria, eles são dinâmicos, eles reagem ao que a gente faz com eles. Então, se eu perdi todos os dentes, a minha maxila reabsorve. Ou seja, o meu corpo entende que se eu perdi os dentes, significa que eu não preciso do osso para segurar esses dentes. E o corpo, então, reabsorve esse osso para usá-los em outras coisas, porque eu preciso desses minerais em outras funções do meu corpo. E muitas das vezes eu não estou dando esses minerais, eu não estou suprindo naturalmente através da alimentação. Então o meu corpo vai buscar onde tem reserva, certo? Esse sujeito aqui que manteve seus dentes anteriores, a maxila se manteve no tamanho estável, tá bom? Então eu vou mostrar uma mandíbula. Aqui eu tenho uma mandíbula de um indivíduo que também perdeu todos os dentes inferiores e a mandíbula ficou assim, olha, estreita, menor. E tenho aqui um indivíduo que manteve os seus dentes, pelo menos até morrer, né? Ele aqui está aparecendo sem dente porque os dentes foram removidos para estudo, para alguma coisa, mas eu vejo aqui os suportes, né, os alvéolos, onde esses dentes estavam implantados. Então, vocês vão perceber que a mandíbula aqui ela é mais larga do que essa mandíbula aqui, certo? Então, se eu não dou estímulo para esse osso, ele reabsorve, e isso funciona no corpo inteiro. Se eu não dou carga para o osso, ele vai atrofiar, tá? Que isso sirva de um alerta, né? Para que você consiga repassar essas informações de forma bem clara. O indivíduo, né, os seres vivos, eles foram feitos para o movimento, sobretudo a espécie humana. Então, se você não se movimenta, se você não bota carga em cima dos seus ossos, os seus ossos vão diminuir, eles vão reabsorver, tá bom? E isso vale para qualquer parte do seu corpo. Quando eu falo movimento e carga, eu estou falando tanto dos membros inferiores, quanto dos membros superiores, quanto da mandíbula, enfim, de todos os ossos. Certo? E como é que a gente dá carga e movimento para os ossos da face, né? Do crânio, no caso? Mastigando, falando, né? E mantendo seus dentes, então, na posição. Aí alguém vai perguntar, mas e se colocar prótese e tal?
isso mais pra frente. Não vou contar tudo hoje, porque senão depois vocês não vão se interessar em ver as próximas aulas, tá bom? Então, voltando para o nosso esqueleto axial, então eu tenho crânio, né? Os ossos do crânio, junto com a mandíbula, que é o único osso móvel da cabeça. Depois eu tenho o tórax, formado pelo externo com S, tá, gente? Por favor, nunca mais na vida de vocês escrevam externo com X. Externo com X é do lado de fora, né? Externo com S é o nome de um osso, o osso do tórax, esse osso do meio, né? Da parte mediana do tórax. E as costelas. Essas costelas, elas estão conectadas na minha coluna vertebral, tá? Então as costelas, elas estão ligadas ao tórax, a parte anterior e a parte posterior, formando o que a gente chama de caixa torácica, ok? Depois a gente tem a coluna vertebral. Então aqui a gente tem a parte inferior da coluna vertebral, que a gente chama de região lombar, tá? Então a gente vai dividir a coluna vertebral em 4 regiões, que eu vou já mostrar para vocês, ok? Então, a gente termina com a coluna vertebral porque eu sei que é a parte que vocês vão se interessar mais, porque é a parte que dá mais problema. 99% da população mundial tem algum problema na coluna vertebral. Nem que seja uma dorzinha leve, mas tem, tá certo? O esqueleto apendicular, ele é formado pelo membro superior. Vou pegar aqui um membro superior, vou pegar pra cá, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos os ossos de conexão, que são a escápula e a clavícula. E temos os ossos do membro superior. Então, o membro superior, ele é dividido em 3 partes. Vocês conseguem ver as 3 partes? Então, eu tenho o braço, o antebraço e a mão, que não está aqui. Então, braço é o segmento proximal, antebraço é o segmento médio e mão é o segmento distal. Então, eu tenho braço, antebraço e mão. Conseguem ver os 3 segmentos? Porque você reconhecer esses 3 segmentos vai ajudá-lo a entender a aula de articulação, que já está lá na sala de vocês, tá bom? Então, o braço é formado pelo húmero, o antebraço é formado por 2 ossos, que é o rádio e a ulna, sendo que o rádio é lateral e a ulna é medial. E a mão, que é formada por vários ossos. E eu pego a mão e ainda divido a mão em 3 partes, né? A parte proximal, que eu vou chamar de carpo, a parte média, que eu vou chamar de metacarpo, e a parte distal, onde estão as minhas falanges. Então, o conjunto das falanges formam os dedos, certo? Então é importante que você treine isso, não tem jeito. Você vai ter que ir para frente do espelho, ficar se olhando, se tocando para reconhecer isso e treinar. Não tem outra forma de aprender anatomia senão o treinamento. Comece a falar braço, antebraço e mão. Levante o braço. Isso não é levantar o braço, tá? Isso é levantar o membro superior. Levante o braço. Levante o antebraço. Aí o antebraço veio junto com a mão. Muitas pessoas falam, quebrou, tá com gesso nessa região do membro superior e fala, eu quebrei meu braço. Não quebrou o braço, você quebrou o antebraço. Chame corretamente de antebraço, porque o nome disso aqui não é braço. Braço é a parte proximal, ok? Nos membros inferiores, eu tenho uma situação semelhante. Então, eu tenho do membro inferior a coxa, deixa eu suspender aqui, vamos lá, a coxa, que é onde eu estou segurando, a perna, que é o segmento médio, então coxa é o segmento proximal, vou abaixar a coxa, a perna é o segmento médio e o pé o segmento distal. E de novo, o pé também é dividido como a mão é em
retropé, que é essa parte de trás, a parte média do pé e o antepé, que é a parte anterior. Então, na parte posterior, eu tenho os ossos do tarso, né? Diferente lá da mão que eu tinha ossos do carpo, aqui eu tenho ossos do tarso. Depois eu tenho metatarso e depois eu tenho as falanges, tá? Gostaria que vocês pesquisassem para saber a diferença, né? A diferença não, vamos lá. Vou até deixar uma perguntinha no ar para vocês responderem lá no chat. Quantas falanges você tem nas mãos? Quantas falanges totais, né? Número total de falanges das mãos e o número total de falanges do pé. Chequem lá no Atlas, conte lá e me digam quantas falanges tem, tá certo? Depois que você me disser quantas falanges, conte o número de articulações, que é o próximo assunto, né? Quantas articulações você tem nessa região da mão e nessa região do pé. Lembrar que além das articulações interfalangianas, nós ainda temos as articulações do carpo e as articulações do metacarpo, tá? É importante que você reconheça a especificidade dessas articulações, a classificação, o que essas articulações conseguem fazer. Vocês estão percebendo que eu já estou entrando em outro assunto, mas isso é natural, tá? Você precisa depois juntar todos esses assuntos para você perceber que isso só funciona, o corpo só funciona se tiver todo mundo junto, tá? Então vamos para os ossos dos membros inferiores. Na coxa, então eu vou dividir o membro inferior em coxa, perna e pé. Então na coxa eu tenho o fêmur, coxa. Na perna eu tenho a tíbia e a fíbula. Então tíbia e fíbula são os ossos da perna. E os ossos do pé, formado pelo tarso, metatarso e falanges. Novamente, olhem aqui para mim. Eu não posso chamar, né? Vamos botar a câmera para a parte inferior do corpo. Eu não posso chamar essa parte do meu corpo de perna. Eu estou com uma dor aqui na minha perna. Não, eu estou com uma dor na minha coxa. Isso é coxa, isso é perna e lá embaixo é o pé. Então, observem que tem 3 segmentos: coxa, perna e pé, ok? Então, 3 segmentos, como eu tenho 3 segmentos na mão. Então, eu tenho coxa, perna e pé. Na coxa eu só tenho um osso, que é o fêmur. Na perna eu tenho 2 ossos, que é a tíbia e a fíbula. E no pé eu tenho 7 ossos do tarso, 5 ossos do metatarso, mais as falanges, que eu não vou dizer quantas são, porque eu quero que vocês pesquisem. Tá bom? Então, tudo bem? Os membros superiores e membros inferiores. Não posso chamar isso aqui de braço mais. O nome disso aqui é membro superior. Assim como não posso chamar isso aqui tudo de perna, porque isso é membro inferior. Perna é só esse segmento aqui, tá? As meninas, até os rapazes, agora os rapazes também fazem depilação. Chega lá na depiladora, né, ou na vizinha que depila e fala assim: quero depilar meia perna. Então, meia perna é só esse pedacinho aqui, certo? Porque a perna inteira vem até aqui. A perna inteira vai do joelho até o tornozelo. E eu vou perguntar isso de vocês mais lá pra frente, para saber se vocês esqueceram ou não, tá? Porque eu não quero ninguém chamando essa região de perna. Essa região chama coxa, ok? Agora eu vou pegar a coluna vertebral para a gente poder encerrar com a coluna vertebral, tá bom? Então, pessoal, voltando aqui, aqui nós temos uma coluna vertebral, certo? Essa coluna vertebral, ela está com um osso do crânio acoplado aqui em cima, que é o osso occipital, tá? Que é esse osso mais posterior na região da nuca.
Depois eu tenho as vértebras que estão unidas por articulações do tipo cartilaginosa. Vocês vão perceber que entre cada vértebra dessa tem um disco de fibrocartilagem, tá? Essas pontinhas amarelas que estão saindo aqui tá simulando os nervos que estão saindo da medula espinhal que está passando dentro do canal vertebral. Então, um monte de informação, né? Canal vertebral é a junção de vários forames de todas as vértebras que vão formar um canal por onde vai passar a medula espinhal. Essa medula espinhal ela faz parte do nosso sistema nervoso central. É um assunto muito importante que a gente vai ver mais pra frente, certo? Então, isso aqui são os nervos que a gente vai voltar a falar sobre eles mais pra frente. Mas por hora eu quero que vocês observem a anatomia óssea da coluna vertebral. Então, a coluna vertebral ela é formada por 7 vértebras cervicais. Então, eu tenho lá primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima. Ou eu posso contar C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Então, são 7 vértebras cervicais, porque está na região do pescoço. Depois eu tenho 12 vértebras torácicas, porque estão na região do tórax. Então eu vou chamar de T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Depois da T12, ou da região torácica, eu tenho as vértebras lombares, que vai ser composta de L1, L2, L3, L4 e L5. Então são 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 vértebras lombares. Além dessas, eu tenho um osso composto por 4 a 5 vértebras fundidas, formando o sacro, que é esse osso posterior aqui da região sacral da coluna. Então, se eu for dividir a coluna em regiões, eu vou dividir em região cervical, região torácica, região lombar e região sacrococcígea. Por que sacrococcígea? Porque aqui no finalzinho do sacro eu tenho cóccix, que são de 3 a 4 vértebras pequenininhas fundidas num único osso chamado cóccix. Por favor, treinem escrever cóccix, tá? Porque além de você saber falar, você precisa saber escrever essas palavras anatômicas, tá? Então, percebam que a coluna vertebral, ela não é reta, né? Não é uma coluna reta como a coluna de uma sala, de um prédio. Ela tem suas curvaturas, né? Eu acho que o Oscar Niemeyer, lá o arquiteto que adorava uma curva, né? Que projetou Brasília cheio de curvas, pensou na coluna vertebral. Então, a coluna vertebral, ela possui essas curvas para melhorar o desempenho. Então, a gente vai estudar mais para frente, nos outros assuntos, que essas curvaturas, elas permitem algumas situações importantes para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos curvaturas que nós adquirimos antes do nascimento, que eu vou chamar de curvaturas primárias. E tem curvaturas que eu adquiro depois do nascimento, que eu vou chamar de curvaturas secundárias. As curvaturas primárias, elas estão na região do tórax e na região sacral. Observem que são curvaturas côncavas, formando uma parte côncava na região do tórax e na região sacral. Por quê? Essa concavidade, ela é chamada de... essa concavidade primária, ela é chamada de cifose e essa convexidade de lordose. Então, as cifoses, que são essas concavidades, elas estão estrategicamente posicionadas na região do tórax e na região sacral para permitir a expansão dos órgãos. Então, lembrar que aqui no tórax eu tenho pulmões e coração. E na região sacral eu tenho os órgãos reprodutores, se for mulher, útero e ovário.
Então, mas por que aqui no abdômen, que eu tenho órgãos também se desenvolvendo, eu não tenho essa cifose, essa concavidade? Uma questão anatômica. Na região do tórax, anteriormente, eu tenho os ossos do tórax, que é o externo e as costelas. E na região sacral, eu tenho os ossos da pelve, que são os ossos do quadril. Então, se eu tenho um anteparo ósseo, o órgão não conseguiria se desenvolver, porque ia esbarrar no osso. Então, o que a coluna vertebral fez? Se afastou posteriormente, criando essa concavidade para que esses órgãos se desenvolvam adequadamente, mesmo lá no período fetal ainda, ok? Agora, as curvaturas secundárias, que são as lordoses, que eu adquiro depois do nascimento, estão na região cervical e na região lombar, tá certo? Essa lordose cervical e a lordose lombar, elas são adquiridas para equilibrar a nossa postura bípede. Então, o homem resolveu andar sobre 2 pés. Para ele andar sobre 2 pés, se a coluna fosse reta, a distribuição desse peso não seria adequada para o movimento, diferente dos quadrúpedes, né? Se vocês observarem a coluna vertebral dos quadrúpedes, do gato, por exemplo, né? Que tem aquela curvatura única, né? Uma cifose única, porque ele anda sobre 4 patas. Nós, como andamos sobre 2 pés, nós precisamos adquirir essas curvaturas secundárias. E aí, e se isso não acontecer? Que é o que frequentemente tem acontecido. Observem que essas curvaturas, elas são fisiológicas. À medida que você vai fazendo o movimento, elas vão se tornando mais proeminentes. Se você não faz isso, a sua coluna tende a não ter essas curvaturas e você certamente terá problemas de coluna, que é o que a maioria das pessoas tem. Então, o que leva tantas pessoas a entupirem os consultórios dos ortopedistas, procurarem os fisioterapeutas para resolverem problemas na coluna? Porque nós estamos maltratando a nossa coluna vertebral. Como? Já começa desde a infância. Quando o bebezinho nasce, ele é colocado em decúbito ventral. Como é decúbito ventral? Barriga para baixo. Eu não quero ninguém falando barriga para baixo, tá? Coloque o bebê em decúbito ventral. Quem tiver bebê em casa agora, chegue lá e fale: coloque o bebê em decúbito ventral, tá? Pode falar lá para os pais, para os irmãos, para o marido, para a esposa. Coloque em decúbito ventral. O que o bebê vai fazer? Ele vai levantar a cabeça, ele vai tentar levantar a cabeça para poder respirar. Isso não é uma tortura, isso é necessário, porque à medida que ele suspende a cabeça, ele fortalece a musculatura do pescoço e cria essa curvatura necessária para a coluna dele. Agora, se você não faz nada com o bebê, deixa ele lá deitado, quietinho, o dia inteiro na mesma posição, ele não vai criar essa coluna, essa curvatura. Uma outra forma também de você auxiliar é quando o bebê começa a engatinhar. Olha o nome, engatinhar, ou seja, ficar como um gatinho, né? Quando o bebê fica em posição de engatinhar, ele está melhorando, ele está estimulando essa curvatura lombar. Só que aí o que você faz? Ao invés de deixar o bebê engatinhar lá pelo chão, você corre lá na lojinha e compra um negócio chamado andajá. Aqui no Amazonas chamamos de andajá. No estado de Roraima não sei como que chama. Em alguns lugares chama de andador. Mas enfim, gostaria de dizer para vocês que esse equipamento, ou esse brinquedo, né? Que a gente pode até chamar de brinquedo assassino, porque é uma coisa que as pessoas usavam muito no passado, ela foi proibida. E se alguma loja ainda tem, é sinal de que está contra a legislação, porque a Anvisa proibiu a venda e a comercialização desses andadores. Por quê? Porque o bebê colocado ali dentro, antes que ele tenha musculatura suficiente para suportar o peso do próprio corpo. E aí ele fica na pontinha do pé. Quando ele ficava na pontinha do pé, o que ele fazia? Saía correndo, sem nem colocar o pé inteiro no chão.
E aí quem deu de presente esse brinquedo, né, falava, mas ele adora, ele ri, ele acha graça, ele adora ficar no andador. Lógico que ele adora ficar no andador, né? Deu uma Ferrari, né, um carrão para um menino de 12 anos, ele vai ficar feliz da vida, mas ele tem maturidade para dirigir um carrão? Não, então não é para ser dado. Da mesma forma o andador. Então, quando o bebê tem musculatura suficiente para suportar o peso do próprio corpo, ele não precisa mais de andador, ele vai andar sozinho. Por isso que esse equipamento ele é realmente desnecessário. Então, esse equipamento foi proibido, porque dificultava a formação dessas curvaturas. E aí nós temos aí uma população gigantesca de pessoas com problemas de coluna. O único, eu nunca andei de andador e tenho problema de coluna. Não precisamos generalizar tanto. Existem outras situações que desfavorecem a formação dessas curvaturas. Uma outra situação muito comum no nosso ambiente hoje, né, no nosso dia a dia, é com relação ao uso dos smartphones, né? Onde você pega o celular, vou pegar o meu, tá? Vou pegar o celular e vou ficar nessa posição, né? Tem pessoas que ficam a metade do dia nessa posição. Essa posição, ela é completamente contrária à posição fisiológica. Na verdade, essa posição de segurar o telefone é a posição de você criar uma cifose e não uma lordose, como é o fisiologicamente aceitável, tá certo? Então, vai ter problemas na coluna, sobretudo problemas além das curvaturas que geram dor muscular, porque o músculo sai da sua posição original, problemas de constituição anatômica, estruturas da coluna vertebral começam a se deslocar, e a gente vai conversar sobre isso mais para frente, tá certo? Que são os componentes da coluna vertebral, que está lá na aula de articulação de vocês. Então, assim, vamos lembrar que isso aqui é o eixo do seu corpo, né? Aquilo que sustenta você sobre dois pés. Então, cuide com carinho da sua coluna e, sobretudo, ensine as pessoas e até a sua própria família a cuidar da coluna das crianças que estão chegando, porque essas crianças serão adultos sem problemas de coluna, tá bom? Então, por hoje é só, espero que vocês tenha clareado um pouco aí o assunto do sistema esquelético. Não esqueçam de ir lá para o chat, tirar as dúvidas. Eu sei que devem ter muitas perguntas ainda no ar aí, mas a gente vai procurar responder na medida do possível, e aquilo que a gente não tiver, a gente vai atrás, vai buscar informação, sempre buscando informação nas fontes confiáveis, tá? Nada de ficar buscando lá naquelas fontes não confiáveis, porque lá tem informações que nem sempre são verdadeiras, tá bom? Um abraço, até a próxima!